Olá, tudo bom? Esta semana nós estamos estudando a lição de número 12 do nosso guia de estudo da lição da Escola Sabatina. O título é O Desejado de Todas as Nações. E o nosso verso para memorizar está lá em Isaías 60, verso 3. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Hoje, domingo, 14 de março, estaremos estudando o capítulo 59. A lição tem como título Os Efeitos do Pecado. Eu quero ler com vocês os versículos de 1 a 3 do capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Em Isaías 58, verso 3, o povo havia perguntado o seguinte para Deus: por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Respondendo a esta pergunta, ou melhor, sugerindo uma outra pergunta, o profeta Isaías sugere o seguinte: por que imploramos que a mão do Senhor nos salve, mas ele não faz? E a resposta ele dá em seguida. Isaías responde no versículo 1 do capítulo 59 que Deus pode salvar. Sim, Deus pode salvar a todos quanto ele quer. Não existe nenhum pecador em todo o mundo, em toda a história do mundo, que Deus não tenha o poder para salvar. Mas por que muitas pessoas não serão salvas? Por que a salvação não será para toda a humanidade, para todos os humanos de todas as épocas e de toda a história da humanidade? O verso 2 responde: porque as iniquidades, o pecado, nos separam de Deus. Deus, ele escolheu ignorar o seu povo, não porque esse fosse o desejo do seu coração, mas porque as iniquidades faziam separação entre as pessoas e seu Deus. Essa é uma das declarações mais fortes que nós temos em toda a Bíblia Sagrada. O pecado, ele destrói nosso relacionamento com Deus e, portanto, nos leva à ruína eterna. Não porque o pecado afasta Deus de nós, mas porque ele nos afasta do Senhor. É o pecado que nos afasta de Deus, não é Deus que se afasta de nós. E nós podemos comprovar isso com uma leitura simples de Gênesis capítulo 3. Aqui conta a história da queda do homem. E no verso 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que a primeira ação do ser humano, logo após o pecado, é esconder de Deus. Adão e Eva, assim que pecam, quando eles percebem a presença de Deus, eles se escondem. E, primariamente, o pecado é uma rejeição a Deus, um afastamento dele.
O ato pecaminoso de fato se alimenta de si mesmo no sentido de que ele não é somente um afastamento de Deus, mas seu resultado faz com que o pecador se afaste ainda mais do Senhor. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador, mas porque o pecado nos leva a rejeitar sua oferta divina. Por essa razão é muito importante que não toleremos nenhum pecado em nossa vida. O pecado nos separa de Deus. Eu gosto muito de uma passagem dos evangelhos, né, quando fala ali do sacrifício de Jesus, ali em Mateus capítulo 27, lá na cruz do Calvário, no versículo 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Quando carregou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sentiu a separação entre ele e Deus. Tamanho é a força e o poder do pecado. Mas nós não precisamos experimentar esta separação eterna que vai acontecer com todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o desejado de todas as nações, Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos leva de volta, é uma ponte sobre este abismo. Ele nos aproxima do Senhor e nos leva para mais perto de Deus e nos religa, né? Por isso é o sentido da palavra religião. Ele nos religa com Deus. Religião é isso, é nós estarmos religados a Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós vamos continuar o estudo do capítulo 59 e ao longo de toda a semana que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando nossa mente.